Bom, gente, estamos de volta para falar sobre uma questão assim que é muito recorrente. Não acho que não há ninguém que não tenha escutado ainda o chavão de que o Brasil é o país com alta carga de impostos, ou seja, que se paga impostos demais no país. Alguns chegam a dizer que é o país que mais paga impostos do planeta. É difícil da gente encontrar alguém, sinceramente eu não encontrei ainda ninguém que tenha dito com todas, publicamente, né, que no Brasil se paga poucos impostos. É quase um dogma, parece que é um mito, né? E toda vez que tem uma verdade, ou uma frase, ou uma expressão que é quase um consenso, ou que é um consenso nacional, a gente pode até desconfiar, porque toda verdade comporta contraditórios, ou seja, a pessoa pode ter argumentos contrários a tudo que é verdadeiro. E, em geral, não se tem muitos argumentos contrários àquilo que não é uma verdade, que é um mito. Na última campanha eleitoral, a gente pode pesquisar e vai ver que praticamente nenhum candidato se apresentou à sociedade sugerindo que a gente tivesse que elevar a carga tributária. E é estranho porque, na verdade, quando a gente estabeleceu em 1988 o nosso sistema de Estado, nosso modelo de Estado, como sendo um Estado de bem-estar social, a gente estava copiando ou inspirados, né, naquele momento, os constituintes brasileiros estavam inspirados naquele momento nos modelos de Estado de bem-estar social das sociais-democracias europeias. E praticamente essas sociais-democracias europeias, todas elas tinham implementado o seu estado de bem-estar social na década de 40 e nós viemos a implementá-lo somente em 88, ou seja, 40 anos depois. Mas aqueles estados de bem-estar social europeus, todos eles experimentaram um crescimento bastante forte e acentuado das suas cargas tributárias. Aliás, isso é lógico. Se eu quero constituir um estado de bem-estar social, eu estou me dispondo a implementar uma elevação continuada dos gastos sociais, em saúde, em educação, em previdência, a universalização do atendimento do Estado, especialmente na proteção social e em outros serviços essenciais. Não existe como constituir um estado de bem-estar social sem elevar a carga tributária. Estados fortes, estados de bem-estar, têm cargas tributárias elevadas. Então, como é que ninguém propõe no Brasil que o sistema tributário brasileiro ou que a carga tributária brasileira tenha que aumentar? E a maioria das pessoas que falam de carga tributária propõe que deve ser reduzida. A carga tributária brasileira, de fato, ela está na casa dos 32,6%, 33% do PIB. Ela vem já nesta faixa já há mais de 10 anos, ou seja, já está estabilizada em torno de 33% do PIB. O PIB, o Produto Interno Bruto, é o somatório de todas as rendas. A gente pode, assim, de uma forma mais simplificada, dizer que é o lucro do Brasil, ou seja, é o produto do nosso trabalho. Todos os brasileiros produzem uma renda social todos os anos e essa renda social se chama PIB. Esse PIB vai ser distribuído entre as camadas sociais. Algumas pessoas acabam ficando com maior parte desse PIB, outras pessoas com menor parte, o Estado fica com uma outra parte que seria a carga tributária, o sistema tributário. A distribuição de renda é a distribuição do PIB, como é que a gente distribui o PIB entre as diferentes camadas sociais. No Brasil, essa distribuição é extremamente injusta, porque há um elevado nível de desigualdade social no país, ou seja, a desigualdade de renda no país nos coloca entre os países mais desiguais do planeta, entre os 10 países mais desiguais do planeta. Então, quer dizer, a nossa distribuição de renda é muito acentuada, não é acentuada, a nossa distribuição de renda é muito injusta, é muito concentrada no topo da pirâmide e muito rarefeita na base da pirâmide. A gente tem uma distância social entre as rendas muito grande. Bom, a carga tributária brasileira, que é o volume de arrecadação, tudo que a gente arrecada, não apenas
na União, União, estados e municípios, arrecadam aproximadamente 2 trilhões de reais sobre um PIB de 6 trilhões. 6 trilhões, o que vai dar 6,6 trilhões hoje, o que vai dar aproximadamente uma carga tributária que vem mais ou menos estabilizada na casa dos 33% do PIB. Quando a gente compara esta nossa carga tributária com outros países, e aí a gente utiliza como referência os 34 países da OCDE, ali temos países ricos, mas temos também ali os países mais pobres, tipo México, tipo Chile, que estão ali junto a alguns países do leste europeu. Então, quando a gente compara a nossa carga tributária com as cargas tributárias dos países da OCDE, a gente percebe que a nossa carga tributária não é a mais alta, não é. A nossa carga tributária, que é essa linha verde, ela está em torno de 33% do PIB e a média da OCDE é 34%, ou seja, a gente está com uma carga tributária abaixo da média da OCDE. Portanto, desconfie quando alguém diz na televisão, nos jornais, que nós somos o país que mais paga tributos do mundo. Não é verdade. Existem países que pagam cargas tributárias da ordem de quase 50% do PIB. Vejam, países como a Dinamarca, que aceitam, onde a sociedade aceita pagar ou transferir para o Estado a metade de toda a renda nacional. E o Estado, claro, devolve para a sociedade serviços públicos. Existem países que têm cargas tributárias na faixa de 42, 43, 44. Quem são esses países que estão lá em cima deste gráfico? São exatamente aqueles países que os constituintes utilizaram como referência para desenhar a nossa Constituição. O que quer dizer o seguinte: se nós, em 1988, decidimos constituir um estado de bem-estar e nos miramos nestes países que estão lá em cima, por que é tão difícil elevar a nossa carga tributária para lá? Por que existe tanta pressão contra a elevação da carga tributária? É justamente porque existe uma rejeição muito forte contra o estado de bem-estar. O que se quer quando se critica a carga tributária, simplesmente, é dizer que precisamos revogar aquela ideia original de 1988 de Constituição, de implementação do estado de bem-estar social. Bom, mas de qualquer forma, esta comparação simples de uma carga tributária, um percentual do PIB comparado com outros países, não é uma comparação muito completa. Ela nos permite nos colocar, por exemplo, em que posição nós estamos. Temos um país de alta carga tributária ou não? Mas a gente precisa levar em conta as diferenças estruturais de cada um desses países. Por exemplo, a gente tem aqui, bem na base desse gráfico, países com cargas tributárias bem baixas, carga tributária de 20%, por exemplo. No entanto, quando a gente vai analisar a estrutura de serviços públicos desses países aqui de baixo, a gente vai ver que esses países não têm todo o universo de políticas públicas que tem o Brasil. Por exemplo, o Chile não tem previdência pública. A previdência não é pública, é uma previdência de capitalização individual. Logo, a carga tributária é menor porque não tem uma parte relevante de políticas públicas que o Brasil tem. Em compensação, tem outros países que têm o mesmo padrão de atendimento de serviço público e têm cargas tributárias mais elevadas que o Brasil. Mas alguém poderia dizer, e muita gente diz, que tudo bem, comparando, por exemplo, o Reino Unido, que tem uma carga tributária de 30%, muito parecida com a do Brasil. O Portugal, que tem uma carga tributária um pouquinho mais elevada, mas está na mesma faixa, Canadá também, Alemanha, 34%, 35%, 36%. Se a gente tivesse, daí as pessoas alegam isso, se nós tivéssemos o mesmo nível de serviços públicos que tem naqueles países, a gente não teria nenhuma resistência, nenhuma rejeição a pagar tributos. Ou as pessoas, na verdade, colocam a situação numa posição invertida, né? Eu quero receber primeiro o serviço público e as políticas públicas para depois pagar. De fato, é o contrário, a gente precisa primeiro ter recursos para depois ter os bens públicos e serviços públicos. Mas, de qualquer forma, a gente pode analisar este argumento. Será que, com a carga tributária que nós temos, de 33% do PIB, nós deveríamos ter o mesmo padrão de serviços públicos que tem o Reino Unido,
que tem também uma carga tributária de aproximadamente 33% do PIB? Será que isso é verdade? Será que isso é um fato que dá para se comprovar? Na verdade, a gente precisa, para chegar a essa conclusão, de uma outra análise, que é a análise que a gente chama de arrecadação per capita. Ou seja, o que interessa efetivamente é saber qual a capacidade que a arrecadação tributária proporciona ao Estado para promover políticas públicas. Então, a capacidade que o Estado tem é a quantidade de recursos que ele dispõe para investir em cada cidadão. Por isso é importante o conceito de carga tributária per capita ou arrecadação per capita. Eu quero saber da nossa carga tributária quanto que representa para o Estado investir em cada cidadão. E aí nós temos que levar em conta o tamanho da população e o tamanho do PIB. Vejam que no Brasil, que nós estamos aqui nessa parte de baixo aqui, percebe-se que o Brasil, a arrecadação per capita no Brasil, não sei se dá para observar aqui os valores, mas é em torno de 2.800 dólares por cidadão por ano. É isso que o Brasil dispõe, 2.800 dólares para investir em cada cidadão em cada ano. Este é o valor que vai ser transformado em saúde pública, educação pública, justiça, infraestrutura, pesquisa científica, forças armadas e tudo que a gente conhece de coisas públicas, 2.800 dólares por cidadão. Com 2.800 dólares por cidadão é que a gente consegue manter 88% das crianças em idade escolar na escola pública. Com este valor de 2.800 dólares por ano, por cidadão, é que a gente consegue manter um sistema único de saúde que atende praticamente 70% da população brasileira. Isso não é pouca coisa, ou seja, a quantidade de serviços públicos que a gente consegue disponibilizar com este valor de 2.800 dólares por ano é bastante expressiva, basta a gente ver a complexidade que é o Estado brasileiro e os serviços públicos disponíveis. Aí a gente quer comparar, já que o Brasil tem uma carga tributária de 33% do PIB, quer comparar o padrão de serviços públicos que a gente disponibiliza com o padrão de serviços públicos que o Reino Unido disponibiliza. O Reino Unido também tem uma carga tributária de 33% do PIB, aproximadamente. Mas quanto que ele tem de recursos para investir por cidadão do Reino Unido? Aproximadamente 13 mil dólares por cidadão. Ora, isso dá quase 5 vezes mais recursos. Por que isto? Simplesmente pelo fato de que o PIB do Reino Unido é maior do que o do Brasil e a população é muito menor. A população do Reino Unido talvez seja, não sei se não é menor do que do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, se eu tenho mais recursos, mas menos pessoas para investir, é lógico que eu vou ter um padrão de serviços públicos de muito melhor qualidade. É isso que define a diferença entre o Reino Unido e o Brasil, por exemplo. Poderíamos dizer, inclusive, que se o padrão de serviços públicos oferecidos pelo Brasil, se fosse quase 5 vezes inferior ao padrão de serviços públicos oferecidos pelo Reino Unido, nós estaríamos no mesmo nível, em situação de igualdade. Porque, afinal de contas, o que interessa é quanto que eu disponho para investir em cada cidadão do país. E a capacidade que a carga tributária dá ao Estado é medido dessa forma. Podemos perceber também que, e muita gente escolheu ou elegeu Portugal como sendo uma boa referência de vida, e tem muita gente, muitos brasileiros migrando para Portugal, né? Portugal virou uma espécie de sonho de consumo da classe média, classe alta brasileira, que se aposenta no Brasil e migra para Portugal. Porque lá tudo funciona, porque lá o serviço público é melhor, a universidade é gratuita, as escolas são gratuitas, não precisa gastar dinheiro com saúde, porque a saúde pública é excelente. Enfim, todo mundo tem esse discurso recorrente que a gente escuta e é um discurso que acaba, de alguma forma, refletindo um certo preconceito com o Brasil, né? O Brasil, quando diz que Portugal é muito melhor, estão dizendo, de fato, que no Brasil nada funciona, enfim. Mas a gente pode comparar os valores também com Portugal. Veja que Portugal tem uma carga tributária levemente superior à do Brasil, 34% do PIB, o Brasil é 33%, pode até ser considerado igual, mas Portugal consegue
uma capacidade para políticas públicas de 6.800 dólares. Em relação ao Brasil, 2.800 é 4.000 dólares a mais para investir em cada cidadão. Pelo mesmo motivo, a população de Portugal é muito pequena, o PIB é um PIB bastante relevante, uma carga tributária semelhante vai promover ou vai produzir uma quantidade de recursos muito maior, ou uma capacidade para políticas públicas muito maior do que do Brasil. Logo, Portugal, vejo que tem 2,4 vezes mais capacidade para promover políticas públicas que o Brasil. É natural que Portugal esteja numa situação, em termos de políticas públicas, muito melhor que o Brasil. Vários motivos levam a este efeito. O principal deles é que todos esses países europeus que a gente está considerando aqui começaram 40 anos antes do Brasil e criaram condições para promover o desenvolvimento, né? Então, eles começaram 40 anos antes, nós estamos 40 anos atrasados. Logo, a gente está realmente com uma capacidade bastante inferior à de Portugal, por exemplo. Mas a gente pode pensar, não, vamos tomar uma decisão política, social, de nos transformarmos em Portugal. Queremos ter o mesmo padrão de vida, mesmo padrão de serviço público de Portugal. O que precisaríamos fazer? Ora, para a gente elevar de 2.800 dólares por cidadão para 6.800 dólares por cidadão, nós temos 3 alternativas. A primeira delas seria elevar a carga tributária. Quanto que a gente teria que elevar a nossa carga tributária para chegarmos a um resultado de 6.800 dólares por cidadão? A gente teria que ter uma carga tributária de 76% do PIB. Ora, isso é praticamente impossível. A gente já criou uma certa cultura de que a carga tributária não pode se elevar. Segundo, porque qualquer carga tributária tão alta assim se torna absolutamente inviável. Ela inviabiliza o processo econômico. Então não dá para pensar, não se cogita nessa alternativa. Ora, uma outra alternativa seria reduzir a população. Reduzindo a população, a gente tem mais recursos para menos pessoas. Também é inconcebível, até porque grande parte do PIB decorre justamente da população. É a população que trabalha e produz o resultado, produz riqueza. A terceira alternativa é a alternativa que praticamente todos os países adotaram. É a alternativa do crescimento econômico. Ou seja, eu preciso ter mais PIB por pessoa. Eu preciso ter mais renda por pessoa. Se o PIB brasileiro dobrar, nós saímos com a mesma carga tributária, a gente sai de 2.800 dólares por pessoa para 5.600 dólares por pessoa. Ou seja, o nosso padrão nossa qualidade de serviço público, ela duplica com a mesma carga tributária, se o PIB dobrar. Mas como é que o PIB aumenta? Esse é o desafio que envolve e que deve mobilizar a sociedade. A elevação do PIB, como é que ela ocorre? Não é o PIB simplesmente, é a elevação do PIB per capita, ou seja, para uma mesma população eu tenho que ter mais riqueza relativa. Para isto, as medidas precisam ser todas orientadas ao crescimento econômico, inclusive o sistema tributário. Sistemas tributários regressivos como é o do Brasil, são sistemas tributários que não promovem o desenvolvimento econômico. Todo o desenvolvimento econômico que aconteceu no mundo todo, ele se desenvolveu muito em cima do consumo interno, ou seja, na distribuição de renda para a sua própria população, se aumenta a demanda de consumo, enfim, e a demanda de consumo promove, o desenvolvimento econômico. A segunda medida é a medida de orientação política, de planejamento político, no sentido de deslocar o desenvolvimento nacional do setor agrário ou primário exportador para o setor industrial, ou seja, resgatar os projetos de desenvolvimento industrial do país, porque é na indústria ou no setor do comércio, mas principalmente na indústria, que se agrega mais valor. O valor agregado é que eleva o PIB. O setor primário tem baixíssimo valor agregado. O setor secundário, que é o industrial, é o que agrega mais valor. Então, a gente efetivamente precisa investir muito mais nos projetos de desenvolvimento industrial do país, ou recuperar projetos antigos que foram interrompidos. E a terceira medida para desenvolvimento econômico, são medidas também utilizadas pelos países que conseguiram crescer, é investir sim pesadamente na educação.
O Brasil é um país de educação pública. Quando a gente percebe que quase 90% das crianças brasileiras estão na escola pública, a gente precisa investir pesadamente na educação pública para que melhore no curto, no médio e longo prazo, para que melhore a qualidade da produção nacional. Os países fizeram isso, o Japão fez isso, a Coreia do Sul fez isso, Estados Unidos fez isso quando se desenvolveu. Investiu pesadamente na educação, na tecnologia, na informação, enfim, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento das pessoas, no capital humano. Ao investir no capital humano, o desenvolvimento nacional vem naturalmente. Então é isso, na verdade a gente está falando aqui numa tentativa de desmistificar um pouquinho esse discurso meio padronizado de que a carga tributária brasileira é o problema. Não, a carga tributária brasileira é a solução. Na verdade, a gente precisa melhorar a qualidade da carga tributária para que ela não seja tão regressiva, mas a gente precisa trabalhar dentro da ideia de que se nós queremos efetivamente construir um estado de bem-estar, a gente precisa ter condições de crescer economicamente. E precisamos ter condições de crescer, fazer com que o Estado, de alguma forma, tenha mais capacidade para promover as políticas públicas tão desejadas, né, pela população brasileira e tão cobradas pela população brasileira. São as políticas, principalmente as políticas de proteção social, de educação, de proteção, de investimentos, enfim. Era isso. Muito obrigado pela atenção.